Fala pessoal, professor Pedro Ivo na área, fazendo o vídeo aqui para discutir o texto do Hamilton Mourão, vice-presidente, sobre a atuação republicana de todas as instituições, sejam elas federativas, sejam elas instituições não governamentais, e aí eu incluo a imprensa, e dar o parabéns para ele por saber colocar posições contrárias, mas respeitando o debate e trazendo informação ao invés de ruído. Eu vou fazer duas análises rápidas. A primeira é fazendo um contraponto ao seu texto, porque ele deixa claro no texto dele que o Brasil ele deve seguir como exemplo a Federação Americana. Obviamente ele desconhece um pouco da formação, ou finge desconhecer um pouco da formação histórica brasileira, que inclusive na nossa bandeira, o nosso lema, Ordem e Progresso, é um lema positivista. O lema positivista foi formado junto na Europa, na França, pelo filósofo Auguste Comte. Então, essa discussão sobre positivismo não faz parte do lema americano. Quando a gente fala o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim, que é o que dita a nossa bandeira nacional, é um tema positivista. Então, o nosso processo de formação histórica não se dá com base numa formação americana, e sim para algo mais próximo do que aconteceu na França. A gente olha para a França nesse período ao invés de olhar para os Estados Unidos como norte, a despeito do que houve uma mudança nesse pensamento a partir principalmente de 64, onde os Estados Unidos passou a ser a economia hegemônica, principalmente no pós-Segunda Guerra, e patrocinou na figura aí, todo mundo conhece aí o Kirchner, Kissinger, desculpa, que patrocinou aí as empreitadas dos ditadores das ditaduras militares na América do Sul. Então, a partir daí, os Estados Unidos ganham um pouco mais de projeção no debate, de formação acadêmica dos militares. Até então, era mais voltado para a França, para a Europa. Então, assim, a gente percebe que existe um certo viés de formação do Augusto Mourão que ele traz aqui para o debate, esquecendo que existem algumas contradições. Para além disso, mesmo no próprio solo americano, as próprias instituições elas têm algumas contradições. O exemplo é que lá foi liberado o aborto, o cultivo da maconha, em períodos diferentes, que é uma questão nacional, mas que não chega ao debate nacional, virou uma questão regional e que foi levada ao Supremo Tribunal Americano, que decidiu sobre essa questão, que liberou o aborto em todo o território nacional americano. Inclusive, há estudos econômicos mostrando que o arrefecimento da violência a partir dos anos 80 e 90 tem a ver com essa decisão na década de 70. Então, assim, faz um certo sentido. Para além disso, a Constituição americana é enxuta, desse tamanhozinho aqui, só versa sobre princípios e garantias legais, constitucionais e direitos bem especificamente, e qualquer mudança na Constituição americana gera um atrito enorme. Haja vista a 13ª emenda, que quase acabou com o país, que foi a abolição da escravatura nos Estados Unidos, que gerou a Guerra de Secessão. Então parece que o Hamilton Mourão não conhece, inclusive, a própria história do que ele está retratando. Além disso, a segunda emenda americana, que é a liberação das armas nos Estados Unidos, ela pauta num tempo do século XVII, onde a arma mais poderosa tinha um hiato de mais de 2 minutos para disparar 2 tiros. E até então ela é utilizada para que os americanos portem metralhadoras automáticas com mais de 500 tiros de poder de fogo sem necessitar de algum hiato ou repreparo da arma. Então você percebe o quanto que é difícil você mexer na Constituição americana e que cada movimento nesse sentido é muito difícil. E ao mesmo tempo ele quer que o legislativo referende mudanças, ou seja, progressos, saia desse mobilismo às expensas de um executivo que parece que está andando muito mal, não consegue responder às graves crises que o Brasil enfrenta. E quando ele responde não atenuando, mas agravando a crise. Então nós temos aqui, quando a gente vai olhar para o mundo, os 2 países que pior responderam à crise são Estados Unidos e agora vai entrar o Brasil, infelizmente. Enquanto que Itália e Espanha eram patinhos feios pela sua resposta
a crise, hoje em dia a gente vê Estados Unidos com mais de 1/3 dos infectados e provavelmente os mortos vão caminhar para essa mesma estatística, o Brasil começa a avançar, sendo já o 4º ou 5º país em número de infectados no mundo inteiro, o que é muito triste, haja vista que a população brasileira não é a 5ª maior do mundo. Há vários países na Ásia, por exemplo, que conseguiram controlar os surtos, como a China, a gente pode falar do Paquistão, Índia, que são países extremamente populosos, povoados e que conseguiram resolver a sua crise epidemiológica com rápidas respostas públicas e direcionadas pelo Estado, sem correr no negacionismo, numa coisa absurda de dizer que essa doença é assim mesmo, que não há o que fazer, e a gente tem que pensar numa segunda etapa, não. A doença é a questão principal e salvar vidas é a questão majoritária nesse momento. Então, ele esquece também que o Pacto Federativo, o contrato social que a gente hoje compactua, foi escrito pelo Rousseau. E ele diz exatamente que, obviamente, nenhuma instituição pode usurpar a ação da outra, mas existe um sistema de check and balance, ou freios e contrapesos, onde as instituições republicanas elas precisam, através do poder emanado do povo, corrigir desvios de finalidade das outras instituições. E o Executivo faz isso o tempo todo. É ele que nomeia os chefes do Judiciário. Então, como dizer que existe uma crise institucional no Brasil às expensas de uma não crise no Executivo? Sendo que dentro do próprio Executivo, toda hora surge uma crise nova. Foi mandado o ministro da Saúde embora, sendo ele um cara que estava tendo uma popularidade elevada, no momento de endemia, dando respostas fortes e significativas e populares, e simplesmente por vaidade do chefe do Executivo. E depois o principal aliado ideológico nesse governo, com a maior popularidade, que foi o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Então, por mais que o Mourão ele consiga colocar sua pontuação, eu acho que ele deixa na entrelinha o seguinte ponto: ele é um cara que consegue dialogar e colocar sua posição, mesmo antagônica, sem gerar crise. E mais, ele traz argumentos. Então ele se mostra muito diferente do chefe do Executivo que ele pode suceder. Eu não sei se é um movimento estratégico, se é um movimento que ele está nas entrelinhas mostrando que, a despeito do que possa parecer, ele consegue levar a sua posição sem criar crise e mostrando conhecimento e erudição. Então, parabéns para ele. Eu acho que, como já falei em alguns vídeos anteriores, vocês podem procurar aqui, o governo Bolsonaro já acabou e provavelmente o Mourão só está esperando o trono ou a cadeira presidencial ou a faixa cair em seu peito. Vamos aguardar. Um abraço a todos.